O juiz Sérgio Moro acaba de atender um pedido do Ministério Público de prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. Vamos a Brasília com Marcelo Cosme. Marcelo. Sandra, Eduardo Cunha acaba de ser preso aqui em Brasília, próximo ao apartamento que ele tem. Essa determinação, a prisão preventiva contra Eduardo Cunha, foi cumprida por uma determinação justamente do juiz Sérgio Moro. Vamos lembrar que Eduardo Cunha era deputado federal, estava sendo investigado dentro da Operação Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal. Como ele perdeu o cargo, agora então essa investigação passou para Curitiba. E Eduardo Cunha acaba de ser preso de forma preventiva em Brasília, próximo ao apartamento dele pela Polícia Federal. Nesse momento, ele já está com os policiais federais e vai ser levado para o prédio da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. A gente ainda não tem informações se depois ele vai ser levado para Curitiba, mas essa é a informação. Eduardo Cunha, ex-deputado federal, acaba de ser preso de forma preventiva pela Polícia Federal por uma determinação do juiz Sérgio Moro dentro da Operação Lava Jato. Sandra e Evaristo. Ok, Marcelo, novas informações é só chamar. Muito obrigada. Estamos de volta e com novas informações sobre a prisão do ex-presidente da Câmara, o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. Vamos então a Brasília conversar com Marcelo Cosme novamente. Marcelo? Evaristo, Eduardo Cunha já está a caminho do hangar da Polícia Federal aqui em Brasília. Ele vai ser colocado em um avião da Polícia Federal e levado para a Superintendência da Polícia Federal lá em Curitiba, onde deve chegar entre 5 e 6 horas da tarde. Eduardo Cunha foi preso por volta de 1h15, 1h20 da tarde, próximo ao endereço dele aqui em Brasília, que fica na Asa Norte, um dos bairros aqui do chamado Plano Piloto. Eduardo Cunha é investigado na Operação Lava Jato. Em março do ano passado, ele disse na CPI da Petrobras que não tinha contas na Suíça, acabou se abrindo contra ele um processo no Conselho de Ética. Em novembro, o Conselho de Ética acabou decidindo abrir um processo de cassação contra ele, foi encaminhado ao plenário, isso tudo no ano passado. Isso se arrastou até o mês de outubro, quando então Eduardo Cunha acabou sendo, mês de setembro, quando Eduardo Cunha acabou sendo cassado. Então agora ele é investigado pela Operação Lava Jato, mas nas mãos do juiz Sérgio Moro, não tem mais o foro privilegiado. A investigação saiu de Brasília, foi para Curitiba e de forma preventiva o juiz Sérgio Moro acaba de determinar a prisão de Eduardo Cunha, que foi cumprida. Essa determinação do juiz foi feita ontem e a Polícia Federal cumpriu hoje aqui em Brasília por volta de 1h15 da tarde. Então Eduardo Cunha já está com a Polícia Federal e está sendo levado para Curitiba, onde chega no fim da tarde de hoje. Sandra e Evaristo. Muito obrigado, Marcelo, pelas suas informações novamente. E a gente vai voltar novamente a Brasília para conversar com Marcelo Cosme, que tem novas informações sobre a prisão do deputado cassado Eduardo Cunha. Marcelo. Evaristo, esse pedido foi feito pelo Ministério Público Federal lá em Curitiba. A determinação do juiz Sérgio Moro foi dada ontem e cumprida hoje por volta de 1h15 da tarde, próximo ao apartamento de Eduardo Cunha aqui em Brasília. O motivo dessa prisão preventiva é que Eduardo Cunha teria recebido propina por parte da exploração de um campo de Benim, na África, dentro de negócios da Petrobras. Vamos lembrar que ele é alvo também de outras investigações por ter contas na Suíça, mas esse pedido de prisão preventiva do Ministério Público Federal é em relação a esse recebimento de propina no contrato de exploração do petróleo no campo de Benim, na África. Eduardo Cunha já está com a Polícia Federal e, nesse momento, no hangar da Polícia Federal, onde ficam os aviões da Polícia Federal, aqui em Brasília. Sandra e Evaristo. Ok, Marcelo, ele será levado para Curitiba, não é isso? Exatamente. Nesse hangar, ele embarca num avião da Polícia Federal e segue para Curitiba. E a gente volta com novas informações sobre a prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio. Nós vamos agora até Curitiba, onde Cunha deve chegar por volta das 5 horas da tarde. E quem traz as informações é a Ana Zimmermann. Ana? Voltamos aqui de Curitiba, para onde deve vir Eduardo Cunha agora à tarde. A previsão é que ele chegue entre 5 e 6 horas e vá direto para a sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A decisão da prisão preventiva foi de ontem do juiz Sérgio Moro. O processo, lembrando, foi mandado para cá quando ele perdeu o mandato de deputado. E o juiz Sérgio Moro recebeu esse processo na semana passada e abriu prazo para que Eduardo Cunha apresente a sua defesa. Para os procuradores, para o Ministério Público Federal, a liberdade de Eduardo Cunha representa um risco para a instrução do processo e também para a ordem pública. Esses foram, portanto, os motivos da prisão preventiva do ex-deputado Eduardo Cunha. Sandra, Evaristo. Obrigado, Ana, pelas informações.
Olá, boa tarde. O deputado cassado Eduardo Cunha acaba de embarcar num avião da Polícia Federal em direção a Curitiba. Ele foi preso no começo da tarde por ordem do juiz Sérgio Moro. Quem está acompanhando de perto, direto do hangar do Aeroporto Internacional de Brasília, é o repórter Vladimir Neto. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Como você estava dizendo, nós estamos no aeroporto de Brasília, bem próximo ao hangar da Polícia Federal, de onde há poucos minutos partiu o avião que acaba de decolar rumo a Curitiba, levando o deputado cassado Eduardo Cunha. Exatamente às 3 horas da tarde, ele foi levado, escoltado por agentes e embarcou nessa aeronave rumo a Curitiba, onde ele deve permanecer preso preventivamente à disposição da Justiça. Na decisão que determinou a prisão do ex-deputado Eduardo Cunha, Sérgio Moro destacou razões como o risco de fuga para essa prisão, porque Eduardo Cunha, além de ter a cidadania italiana, também tem recursos ainda não localizados, não descobertos no exterior, em contas secretas que ainda estão sob investigação. Além disso, os investigadores descobriram que, apesar de ter o mandato cassado, Eduardo Cunha continuava tentando usar a sua influência para tentar atrapalhar as investigações. A previsão de chegada dele em Curitiba é por volta de 17 horas. De lá, ele vai seguir direto para a Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense. Ele não vai fazer um exame de corpo de delito hoje, só amanhã. E deve passar a noite na Superintendência à disposição da Justiça. Renata. Nós vamos continuar acompanhando, podemos voltar a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa você vê no Jornal Nacional. Até já. Olá, boa tarde. O deputado cassado Eduardo Cunha acaba de chegar em Curitiba. Ele foi preso no começo da tarde de hoje em Brasília por determinação do juiz Sérgio Moro. Essas imagens foram feitas há pouco. Ele chegou por volta das 4h45 da tarde. O avião pousou no Aeroporto Internacional de Curitiba, você acompanha aí as imagens. Em Brasília, Eduardo Cunha não foi algemado. Ele vai direto para a Superintendência da Polícia Federal, na capital paranaense, e só deve fazer o exame de corpo de delito amanhã. A prisão de Eduardo Cunha é preventiva, ou seja, ele vai ficar preso por tempo indeterminado. Para o Ministério Público Federal, a liberdade de Cunha representava um risco ao processo e havia possibilidade de fuga, daí o pedido de prisão. A prisão de Eduardo Cunha foi decretada na ação penal em que o ex-deputado responde por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O juiz Sérgio Moro também determinou o bloqueio de mais de 200 milhões de reais em bens do ex-deputado. Nós estamos acompanhando, podemos voltar a qualquer momento com novas informações e a cobertura completa no Jornal Nacional. Até lá. Eduardo Cunha preso. Meia hora atrás, 45 minutos atrás, e eu estou comemorando, você não está, não sei porquê. Você está aí repetindo, resmungando, Eduardo Cunha foi preso, o Lula não foi, por que o Lula não foi preso? Olha, o que eu posso dizer é que o Lula será preso pelo mesmo motivo que o Eduardo Cunha foi preso, porque os fatos se impõem. Isso é algo que nós repetimos praticamente desde o começo do site. Já na época do impeachment, nós dissemos 300 mil vezes isso. A verdade vai prevalecer porque ela é avassaladora, ela se impõe quando ela é avassaladora. Era no caso do impeachment, era no caso da Dilma Rousseff, é no caso do Eduardo Cunha e é também no caso do Lula. Então, os mesmos fatores que levaram o Eduardo Cunha para a cadeia, hoje vão levar o Lula para a cadeia. Eu sei, você não sabe tudo que eu sei, mas eu sei tudo que a PF tem a respeito dele. Ele sabe muito mais, ele sabe exatamente o que fez, ele sabe o que é a planilha amigo, ele sabe quanto dinheiro recebeu da Odebrecht, ele sabe o que o Emílio Odebrecht vai contar a respeito dele para os procuradores da Lava Jato. Então, fica tranquilo. Quem tem que ficar nessa expectativa, quem tem que ficar desesperado, acordar suado, com coração palpitante, é o Lula, são os acólitos do Lula, é o séquito do Lula, não você, não eu, a gente tem que ficar tranquilo, inclusive sabendo que ele está sendo torturado pelo sentimento de pavor, e esse desespero dele que se manifesta
nessa patetice de relações públicas e de campanha difamatória contra o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Olha, a prisão do Eduardo Cunha foi uma péssima notícia para o Lula, porque agora ele tem de ter medo não só de ser preso de manhã, mas à tarde também. Ele sabe agora que às 14h, na hora do almoço, ele pode estar comendo o nhoque dele e a polícia bate na porta e leva o cara para a cadeia. Então, comemore, não é um mau dia, é uma vitória, mais uma vitória, a prisão do Eduardo Cunha, mais uma vitória da Lava Jato. E essa garotada tem de ser festejada por isso, porque eles fizeram uma faxina completa e fizeram uma faxina que tinha de ser feita. Notícia publicada aqui no Brasil 247 no dia 19 de outubro de 2016, o dia da prisão de Eduardo Cunha. O líder do DEM, do partido DEM, o senhor deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, é isso mesmo, Paulderney, nome estranho, mas é o nome que ele carrega. Paulderney Avelino diz o seguinte: Moro prendeu Cunha para prender Lula. É isso aí, entenda. A prisão de Eduardo Cunha nessa quarta-feira, dia 19, determinada pelo juiz Sérgio Moro, é uma forma de enfraquecer a tese do PT que sofre a perseguição na Operação Lava Jato e de que haveria a possibilidade até de o ex-presidente Lula ser preso antes do deputado cassado, réu no Supremo Tribunal Federal com acusações de ter recebido propina e interferido em investigações. Segundo o líder do DEM na Câmara, o deputado Paulderney Avelino, a prisão de Cunha abre caminho para a prisão de Lula. Essa notícia também é confirmada aqui em outro site, aqui o Focando a Notícia. Cunha é preso e abre caminho para a prisão de Lula, onde novamente está falando aqui que o deputado do DEM fez essa afirmação. Ainda também aqui na revista Veja, famosa revista Veja, que nem sempre a gente gosta de citar, mas essa frase do deputado Paulderney não está saindo em muitos lugares. Então vamos pegar aqui da revista Veja mesmo, já que não tem outra opção. Se o PT sempre criticou a Lava Jato alegando perseguição e dizendo inclusive como poderiam ficar atrás de Lula sem que Eduardo Cunha fosse preso, esse argumento perdeu força. Segundo o líder do DEM da Câmara, Paulderney Avelino, a prisão de Cunha abre caminho para a prisão de Lula. A questão aqui que a revista Veja não quer falar é o seguinte: contra o Lula não há provas, só há convicção, como mostra o vídeo que nós fizemos aqui. Nesse vídeo, o Ministério Público apresenta, faz um show aqui, um pirotécnico, mostra um PowerPoint, onde ele não apresenta nenhuma prova, somente a convicção de que o Lula é chefe de uma quadrilha e que ele é responsável por toda a corrupção que aconteceu em toda a história do Brasil. Do outro lado, o Eduardo Cunha é o seguinte: para investigadores, Cunha é o político contra quem há mais provas. Investigadores da Operação Lava Jato acreditam que Eduardo Cunha é o político contra quem há o maior número de provas de envolvimento em esquemas de corrupção que saqueou a Petrobras. As provas coletadas ao longo de meses contra o PMDBista são consideradas extremamente robustas na avaliação de procuradores da República. Logicamente, a revista Veja não vai falar dessa forma, e é por isso que a gente não cita muito a revista Veja nos nossos vídeos. Portanto, vamos acompanhar o seguinte: para o Sérgio Moro seria mais interessante sim emitir a ordem de prisão contra o Lula depois de prender alguém grande aí ou alguma pessoa aí do outro lado, seria o PMDB ou o PSDB. E agora, bom, pegaram o laranja aí, o camarada, digamos que contra quem há mais prova, né, como diz a notícia, e quem sabe isso sim pode justificar agora a prisão de Lula. Vamos acompanhar os próximos dias com muita atenção para a gente entender o que de fato está acontecendo na justiça brasileira, que se mostra extremamente cúmplice do que está acontecendo também na política brasileira, e tudo isso afetando a economia brasileira e o seu e o meu bolso. Grande abraço e até a próxima notícia. Essa pesquisa da CUT Vox Populi
que diz que o Lula ganha todas e por isso o Moro tem que prender ele logo, porque senão não dá tempo, né, para 2018. Essa pesquisa tem um quadradinho, uma tabelinha muito interessante que é: qual o melhor presidente que o Brasil já teve? 42% dos entrevistados em todo o país, 42% consideram que o melhor presidente que o Brasil já teve foi o Lula. 19% dizem que não sabem, 7% dizem outros e 9% dizem nenhum. E entre 1% e 2% estão Dilma, Itamar e Sarney. 1% e 2% Dilma, Itamar e Sarney. Ué, falta um aqui, né? Tem um problema aí. Cadê o Fernando Henrique Cardoso? Esse presidente que dá 897 entrevistas por semana ao PIG. É o herói da Casa Grande, o príncipe da privataria, o cérebro da elite brasileira, o gênio da sociologia contemporânea. Cadê o Fernando Henrique? Será que a Vox Populi se esqueceu do Fernando Henrique? Será? Não. Quem se esqueceu do Fernando Henrique não foi a Vox Populi, foi a voz do povo. O povo, para o povo, o Fernando Henrique é pior do que não sei, nenhum e outros. É isso. Não sei, nenhum e outros. Ele pede para esses. E o Lula, hein? O Lula é o melhor presidente do Brasil para 42% dos brasileiros, numa pesquisa realizada uma semana depois de o Ataúfo Merval dizer no Globo, na Globo News e na CBN que o PT tinha acabado e que o Lula estava morto. 42% dos brasileiros. E aí? Dizer o que do Ataúfo Merval? Lula, o melhor presidente para 42% dos brasileiros. O Lula ganha em todas as hipóteses consideradas pela pesquisa sobre quem vai se eleger em 2018. Ele ganha da Marina, ganha do Aécio, ganha do Geraldinho, ganha de todo mundo. E numa pesquisa feita uma semana depois da eleição, o que dizer do Merval? Eu não sei o que dizer do Merval, mas um amigo navegante tem o que dizer do Merval. Ele diz assim: o Merval não existe. É o apelido do biombo que impede um jornalista de fato assumir a coluna que atribuem ao Merval. Olá pessoal, tudo bem? Uma ótima quarta-feira a todos. A grande notícia do dia, e será a notícia de todo dia, é a prisão de Eduardo Cunha. Sim, Eduardo Cunha, o homem que comandou a Câmara dos Deputados, que foi cassado, agora recebe ordem de prisão. A ordem veio de Sérgio Moro. A Polícia Federal pegou o Eduardo Cunha em Brasília. Antes esteve na casa dele, no Rio de Janeiro, não encontrou, foi até Brasília e acabou prendendo o Eduardo Cunha, não dentro do apartamento, ele estava ainda no apartamento funcional, mas nos arredores ali do apartamento funcional. E o Sérgio Moro deixou muito claro na decisão, os procuradores, também na justificativa, que havia um risco de fuga. Eduardo Cunha já havia sido enquadrado por tentar atrapalhar as investigações. Aliás, foi uma das justificativas do Supremo para, numa decisão inconstitucional, afastá-lo da Câmara dos Deputados sem que houvesse o referendo da própria Câmara. Mas, de qualquer forma, o Eduardo Cunha estava sendo acompanhado bem de perto por Sérgio Moro, que não pisca os olhos, que está sempre de olho na turma aí do grosso da corrupção, e mandou levar o Eduardo Cunha para a cadeia, gente. E é prisão preventiva. Quer dizer, prisão preventiva não é temporária, não. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar.
A prisão preventiva significa que havia algum tipo de risco para a investigação e a turma da Lava Jato já deixou muito claro que havia risco de fuga porque ele tem contas no exterior, segundo as investigações, que não estão identificadas ainda. É aquela coisa, a gente sabe que é dele, mas como é que a gente chega lá? Então tem dinheiro no exterior e tem dupla nacionalidade. Uma curiosidade é que quando a Polícia Federal chegou, né, pegou ele perto ali do apartamento funcional e foi até, né, o apartamento com ele, a mala já estava pronta. A mala de Eduardo Cunha estava pronta para ele ir para a cadeia. Então ele já sabia o que estava acontecendo, até porque a polícia bateu um pouco antes, né, no Rio de Janeiro, avisaram, lógico, obviamente só podia ser isso, né? A polícia ia fazer o quê? Uma visita de cortesia, tomar um chá, um cafezinho com o Eduardo Cunha. Não, né? Era para prender. E aí ele saiu de Brasília direto para Curitiba. Além disso, Moro mandou bloquear mais de 220 milhões de reais de patrimônio de Eduardo Cunha. Segura o dinheiro aí, né, para que não dê sumiço no dinheiro até que se concluam aí todas as investigações. Agora você deve estar pensando, mas Joyce, esse é aquele caso lá em que o Eduardo Cunha, aquela confusão dos navios Chonda, que ele teria levado e levou, segundo a Lava Jato, aí 5 milhões de propina, né, na negociação dos navios Chonda com a Petrobras. Não, gente, não é esse não, esse é outro caso. É que a ficha corrida de Eduardo Cunha é compridinha, né, gente? Começa aqui, vai. Então, esse, gente, caso é aquele da compra de um poço de petróleo em Benin, na África, e que ele intermediou e, segundo as investigações, levou 1,5 milhão de propina para fazer essa intermediação aí, pingou o dinheirinho no bolso. E aí, eu sempre disse para você que Eduardo Cunha teve seu papel na história, né? Não fosse ele e a confusão entre ele e o PT, o impeachment da Dilma não teria saído e a gente, né, estaria debaixo ainda do mando dessa corja do PT. Agora, eu sempre disse para você o seguinte, ele tem que se acertar com a justiça. E com o Sérgio Moro, não tem brincadeira não. Por isso que o desespero dessa gente em perder o foro privilegiado, em não ser julgado pelo STF. Por isso o desespero de Lula. Hoje é Eduardo Cunha, mas amanhã será Luiz Inácio Lula da Silva. Amanhã será Luiz Inácio Lula da Silva. Sérgio Moro mostrou mais uma vez que a justiça nas mãos dele funciona e que ele é rápido, não tem enrolação. Lula será o último da cadeia. Lula será o último dessa cadeia. E eu vou dizer uma coisa para você. A delação premiada que Eduardo Cunha já preparou aqui, já está preparadinha na cabeça de Eduardo Cunha, será a pá de cal em cima da liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. Será a delação de Eduardo Cunha que dará aí as últimas provas cabais, contumazes, para que Sérgio Moro coloque Lula de uma vez por todas na cadeia. E aí você me diz, não, o Eduardo Cunha não vai fazer delação, não. Vai fazer, gente. Vai fazer, que senão ele vai ficar 40 anos na cadeia. Se ele não fizer, 40 anos não, ninguém fica no Brasil, 30, né? Se ele não fizer, ele vai apodrecer na cadeia. Eduardo Cunha é capaz de ficar até os seus últimos dias atrás das grades se não fizer delação premiada. Alguém acha que Eduardo Cunha tem realmente esse espírito abnegado para ficar atrás das grades, enquanto tantos outros que também fizeram farra, que também roubaram, que também meteram dinheiro na propina, estão aí, leve, livre e soltos? Eduardo Cunha vai falar. Ele vai falar. E aí, minha gente, é o seguinte, quando Eduardo Cunha falar, todos caem. Ninguém fica em pé. E Lula será sepultado politicamente de uma vez por todas. A liberdade de Lula com a prisão de Eduardo Cunha acabou. Lula passará a dormir de sapatos amarrados a partir de agora. O certo seria Eduardo Cunha na cadeia, Renan junto com ele e Lula também. Mas Renan tem a tal do foro privilegiado e aí depende do Supremo, né, minha gente? Mas o fato é que não haverá mais tranquilidade em nenhum momento para Lula a partir de agora. Eduardo Cunha vai falar. É a única possibilidade dele reduzir a pena, entregando os comparsas. É isso, pessoal. Curte, espalhe, compartilha e esse, sem dúvida, é o grande assunto do dia. Ninguém mais vai falar de PEC do teto hoje, de nada, porque o assunto é a prisão de Eduardo Cunha, que nesse momento está em direção a Curitiba, onde ficará por um bom tempo.